não a explicação duvidosa da alma, mas a poesia inexplicável da desmontulada Vocês, rapidíssimo, o que é vanguarda? Vanguarda é o que está no futuro, na frente, o que é contemporâneo, novo. O início de um movimento, a ideia nova, isso é uma vanguarda. Vanguarda é um estilo, vamos ver, um pouquinho antigo, mas que tem um toque de modernidade. Foi um movimento artístico, literário, teve muita coisa a ver com a literatura. Coisa avançada, uma coisa de primeiro mundo, uma coisa nova, uma coisa ousada. Eu entendo dessa forma. Moderna? Também. O que é vanguarda, fundamentalmente às pessoas, à moda, à cultura, acho que é uma cultura. E um adjetivo para vanguarda? Moderna, muito boa. Acho que sim, acho que as pessoas devem estar sempre na vanguarda. Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estudar as vanguardas europeias. No início do século XX irão surgir movimentos artísticos que vão buscar reinterpretar a realidade, vão ter uma nova visão de mundo, uma realidade que está conturbada, uma realidade de conflitos. A partir dessas novas visões de mundo, nós teremos uma nova posição diante dessa realidade. A esses movimentos artísticos nós chamaremos vanguardas, que serão a representação da libertação total na arte. Não há mais uma preocupação com a compreensão do público em relação à obra produzida. O que interessa é a interpretação exposta, independente daquilo que vão pensar ou até mesmo entender. Temos então aí as vanguardas artísticas europeias, que irão influenciar toda a arte no Ocidente no século XX. A origem do nome vanguarda. Da onde vem esse nome vanguarda? Bom, essa palavra é a união de dois termos franceses. O primeiro deles é a palavra avant, que significa antes, anterior. E a palavra guarda no português deriva de garde, em francês, que significa guarda. Temos então uma guarda avançada na arte, ou seja, um determinado grupo representativo da arte que estará à frente, sempre avançado em relação ao restante das manifestações artísticas, numa metáfora de um batalhão, ou seja, um batalhão sempre tem uma guarda avançada, aquele que está despontando. Essa é a intenção desses movimentos, sempre estarem à frente do seu tempo. É justamente o que vai acontecer, porque eles vão acabar chocando e vão acabar rompendo todo e qualquer valor artístico e cultural do passado, justamente por essa questão de estarem sempre avançados. Contexto histórico. As vanguardas vão acontecer numa época conturbada, num momento em que logo teremos, como consequência, sérios conflitos, como a Primeira Guerra Mundial. Mas o que está acontecendo nessa época? Nós teremos a eclosão da Guerra Mundial devido à disputa de novos mercados consumidores por países que estão disputando terras da Ásia e da África. É o neocolonialismo que já vai começar no final do século XIX e vai se desenvolver ultrapassando e chegando até o século XX. Essa disputa de novas terras vai aumentar a rivalidade entre países. Esses países vão fazer de tudo para conseguir com que outros países concorrentes em desenvolvimento sejam impedidos de evoluir economicamente e comercialmente. Essa disputa por novos mercados entre países vai estimular a disputa entre nações, ou seja, vão começar a surgir movimentos nacionalistas que vão buscar agregar povos de semelhante cultura para a formação de estados. Teremos entre esses movimentos o pan-eslavismo, liderado pela Rússia, o pan-germanismo, liderado pela Alemanha, e o revanchismo francês, que visava recuperar a região da Alsácia-Lorena. O estopim da Primeira Guerra Mundial vai acontecer no dia 28 de junho de 1914, com o assassinato do rei Ferdinando Francisco e da sua esposa em Sarajevo. A partir daí, então, a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Os movimentos de vanguarda vão acabar servindo como uma espécie de profecia em relação a essa eclosão da Primeira Guerra Mundial. Será uma representação
desse clima conflituoso que a gente vai ter nos primeiros 14 anos do século XX. Em 1917, nós teremos uma espécie de vanguarda social na Rússia, né? A facção bolchevique, que vai acabar fazendo a Revolução Russa, liderada por Lenin. Teremos, então, a primeira nação soviética do mundo. Estará acontecendo também o final do ciclo burguês, ou seja, aquela classe representativa da Belle Époque francesa que vai em busca do luxo material, que vai em busca do poder material, vai estar em derrocada. A crise dos valores burgueses e a crise de todos os valores estarão acontecendo, ou seja, vai haver uma perda de sentido da existência justamente pela questão terrível da guerra. A filosofia, a moral, a religião não servirão mais para explicar esse clima conturbado que está acontecendo no mundo. E nem mesmo a questão técnico-científica, a euforia técnico-científica que a gente tem no início do século XX, vai servir para amenizar esses conflitos existenciais. A partir daí, então, que surgirão as vanguardas com uma nova visão de mundo, com uma reinterpretação da realidade. Mas essa reinterpretação da realidade visa, como ponto principal, o rompimento com tudo aquilo que é passado. Destrói-se o passado, não visando construir algo novo, mas simplesmente negar aquele passado. Por isso, teremos, na maioria das vanguardas, movimentos desconstrutivos, movimentos destruidores, que têm como preocupação principal acabar com o que existe de tradição na arte e na cultura. É a partir desses movimentos de vanguarda que depois dele teremos novas artes que acabarão reestabelecendo conceitos artísticos. Ou seja, a grande importância das vanguardas são a questão da libertação artística, a questão da desconstrução, do rompimento com a tradição, para a possibilidade de uma nova criação, de uma nova linguagem artística. Na aula de hoje a gente vai ver aquelas vanguardas europeias que mais influenciaram a arte no Ocidente e no Brasil. Nós temos diversas vanguardas, mas as que se destacam são o futurismo, o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo. Se lembrando que o dadaísmo é o que tem um caráter mais forte de destruição. Mais do que a simples tendência, uma vanguarda representa a mudança de crenças experimentadas no pensamento e na arte do mundo ocidental, desde o início deste século. Toda vanguarda sempre se caracteriza pela sua agressividade, manifestada no antilogismo, no culto a valores estranhos. Os poderes mágicos, a beleza da anarquia, o instantaneísmo, o dinamismo, a imaginação sem fio. As vanguardas. É importante salientar que todas as vanguardas europeias farão diversos manifestos. É a partir desses manifestos que haverá a discussão da arte e a discussão da sociedade. E ali nós teremos o ponto de vista e o protesto desses movimentos artísticos. Ou seja, tem como essência a questão da arte, mas acabarão sendo movimentos sociais, ou pelo menos movimentos que tentam motivar a questão social de libertação ideológica. A primeira delas é o futurismo, que vai ter o seu primeiro manifesto publicado em 1909 no jornal Le Figaro, na França. Tem como líder teórico Filippo Tommaso Marinetti, que é italiano culturalmente, porque na verdade ele nasceu no Egito na época em que seu pai vai para o canal de Suez em busca do fácil enriquecimento, né? Muito bem. Depois, Filippo Tommaso Marinetti voltará à França, completará seus estudos e acabará formando o movimento futurista. O movimento futurista vai influenciar todas as demais vanguardas, mas o importante deles são os seus manifestos. Na verdade, o futurismo é uma arte com muito mais manifestos do que manifestações, com muito mais teoria do que prática. Nós vamos ter mais de 30 manifestos futuristas, enquanto as manifestações artísticas são mais escassas. É importante salientar
que o futurismo, mesmo tendo acabado antes do fascismo na Itália, vai servir na sua fase final como máquina de propaganda do fascismo. Marinetti vai simpatizar com as ideias de Mussolini. E também é muito relevante a ideia de que o futurismo vai acabar influenciando e muito os países de língua latina. Não é à toa que, em 1922, os modernistas brasileiros, na época, eram chamados de futuristas. A principal influência no modernismo brasileiro, ou seja, o modernismo brasileiro, que é uma vanguarda artística brasileira, tem como principal influência e base, ou pelo menos base inspiradora, o futurismo de Marinetti. Principal estímulo artístico e intelectual dos jovens renovadores de São Paulo. Sérgio Gonzaga, curso de Literatura Brasileira. Vamos ver agora as 3 principais características do futurismo. A primeira delas é o culto à máquina, à velocidade e à guerra. O culto à máquina e à velocidade é a representação de uma ruptura com o passado que é lento, o passado monótono, o passado atrasado tecnologicamente. A velocidade dá a ideia de uma fuga desse passado, não precisa-se mais desse passado. A perspectiva do futurista é a perspectiva do avião. O futurista vai olhar tudo por cima, tudo de cima e em alta velocidade, graças ao poder da máquina. E a guerra era tida como uma forma de higiene do mundo. A guerra servia para se higienizar o mundo, ou seja, se acabavam os conflitos a partir da guerra. E é muito interessante a gente fazer a analogia com os tempos atuais, da ideia de se conquistar a paz indo fazer uma guerra, né? Nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos anarquistas, as belas ideias que matam. A segunda característica que nós temos no futurismo é a questão da realidade em pleno movimento. Toda pintura futurista vai estar representando algum movimento. A gente pode até não entender aquela figura por não ser uma imagem concreta, mas ela nos passa a ideia de movimento. E os futuristas falavam que se fosse pintado um cavalo correndo, ou seja, um cavalo em pleno movimento, uma realidade em pleno movimento, ele não teria apenas 4 patas, ele teria 20 patas. E por que isso? Porque o movimento em alta velocidade daria a impressão de que essas 4 patas se multiplicariam. A gente não conseguiria visar apenas uma dessas patas, dessas 4 patas. Apareceram várias patas em diversos lugares pelo fato dessa realidade estar em movimento e em alta velocidade. As palavras em liberdade e a analogia. O que são as palavras em liberdade? Elas não estão mais presas pela pontuação, não estão mais presas aos nexos conectivos e conjuntivos. Os verbos não precisam mais ser conjugados e temos basicamente nomes, basicamente substantivos. Temos estruturas nominais de poesia. Ou seja, quando tivermos um substantivo, ele estará sozinho. Ele não virá acompanhado de um adjetivo. Por quê? Porque um adjetivo estará determinando aquele substantivo. E essa determinação, essa caracterização, essa característica, essa qualidade é um momento de parada do ser humano, é um momento de meditação, porque ele vai fazer a análise daquele substantivo a partir do adjetivo determinante. Logo, isso é símbolo de parada, símbolo de monotonia. O futurista quer a velocidade da máquina. Logo, como se consegue fazer na arte, na literatura, essa representação, essa tentativa de representação da velocidade? Colocam-se diversos substantivos e se estabelece analogias entre esses substantivos. Por mais absurdas que pareçam essas analogias, elas servem para imprimir velocidade à significação. Se lembrando que nas vanguardas não necessariamente a gente vai conseguir compreender de forma completa um texto ou uma pintura. Nas vanguardas é muito mais relevante a questão de sentir
do que compreender totalmente. Lembre-se que a gente ainda vai estar no campo dos símbolos, né? Se lembrando que o simbolismo lá no final do século XIX vai abrir caminho para as vanguardas. E desde então a arte vai lidar com os símbolos. As vanguardas não serão diferentes, o futurismo faz parte delas. Assim como a velocidade aérea multiplicou o nosso conhecimento do mundo, a percepção por analogia torna-se sempre mais natural para o homem. Abolir também a pontuação. Estando supressos os adjetivos, os advérbios e as conjunções, a pontuação está naturalmente anulada na continuidade vária de um estilo vivo. Quanto mais as imagens contenham ligações vastas, tanto mais tempo elas conservarão a sua força de estupefação. Cubismo. Essa vanguarda vai começar em 1907 e tem como principais nomes na pintura Pablo Picasso e Mondrian, e na literatura Apollinaire. A primeira obra cubista vai surgir em 1907, se chama Les Demoiselles d'Avignon, ou seja, As Senhoras d'Avignon, pintado por Pablo Picasso. Nessa obra vocês vão conseguir observar que existem diversas mulheres e cada uma dessas mulheres está em um diferente ângulo. E às vezes a cabeça de uma mulher não está no mesmo ângulo do seu corpo. Nós temos ali a simultaneidade de ângulos. Essa obra é o ponto de abertura das vanguardas europeias. E teremos na literatura a obra revolucionária Caligramas de Apollinaire, onde veremos poemas com formas, com figuras. Temos ali então uma mistura de artes plásticas com literatura. Um dos seus poemas mais famosos encontraremos, num único poema, a forma de uma pomba, um esguicho d'água e de um olho. Vamos agora às características do cubismo. A primeira delas é a integração das diversas formas de arte. Como vocês viram naquele poema de Apollinaire, a gente tem a integração das artes plásticas com a literatura. O que haverá também em muitos quadros do cubismo é a colagem de elementos, por exemplo, um recorte de jornal ou um pedaço rasgado de jornal colado no quadro. É a partir daí então que surge a colagem na pintura. Cada vez mais haverá essa mistura de artes, ou seja, esse hibridismo de arte que a gente não pode simplesmente dizer que faz parte de uma única manifestação artística. Não podemos dizer então que Caligramas de Apollinaire é somente um livro de literatura. Ali são apresentadas também obras de artes plásticas, só que é uma forma preenchida com um poema. Outra característica e fundamental no cubismo é a realidade fracionada. O que é a realidade fracionada? É a superposição de planos numa pintura. Como isso se dá? A gente vai ter o rosto de uma pessoa, o nariz dessa pessoa vai estar de perfil, um dos olhos vai estar de frente, o outro olho vai estar no perfil invertido e assim por diante. É uma superposição de formas simultâneas. O que o artista está querendo com isso? Está querendo demonstrar que tem o conhecimento amplo da realidade e também está querendo demonstrar uma relativização da mesma. Por quê? Porque ele sabe que não existe apenas uma realidade, ou seja, não existe apenas uma verdade. Existem várias realidades simultâneas. Logo, para demonstrar isso em forma de arte, ele vai pintar uma única figura em todos os seus ângulos simultaneamente. O artista demonstra um domínio e uma consciência dessa realidade. O ilogismo e o anti-intelectualismo. O artista cubista busca representar tudo aquilo que seja não racional. Daí a utilização de técnicas como a simultaneidade e como o instantaneísmo, né? Uma ideia de demonstração caótica da realidade. E, em se falando de algo caótico, nós temos a última característica, que é a linguagem nominal e caótica. Qual a intenção dessa estrutura nominal na literatura cubista? A intenção, além de demonstrar as diversas faces da realidade, a partir também de analogias, demonstrar
o quão caótica é a realidade e a criação artística, e também o quão espontânea ela é. Ou seja, não há uma busca da palavra ideal, da palavra perfeita, simplesmente há a espontaneidade na criação. Jogam-se as palavras, jogam-se os nomes e se estabelece a analogia de uma forma automática, de uma forma instantânea. Vamos agora à próxima vanguarda europeia, que é o dadaísmo. O dadaísmo vai surgir em 1916 com um manifesto feito pelo escritor Tristan Tzara. O nome desse primeiro manifesto dadaísta é Manifesto do Senhor Antipyrina. Na ideologia dadaísta, a gente vai ter um rompimento com o passado, mas não algo tão simples assim. Na verdade, é uma questão nihilista, uma questão de negação. Nega-se completamente o passado. Mas não é que nem o futurismo, que vai negar o passado em vista de um futuro. O dadaísmo simplesmente nega, vai negar tudo. Essa vanguarda vai acontecer na Alemanha, especificamente em Zurique. E os principais dadaístas eram Tristan Tzara e Marcel Duchamp. Esses dois artistas e mais outros participantes do movimento se encontravam no Cabaré Voltaire para discutir o dadaísmo, para falar poesia dadaísta e até para expor suas obras dadaístas. É interessante salientar que à frente do Cabaré Voltaire morava ninguém mais, ninguém menos do que Lenin, o responsável pela Revolução Russa em 1917, né? O dadaísmo está acontecendo em 1916 em diante. Vamos, então, agora às características do dadaísmo. Apesar do termo dada, em alemão, significar algo relacionado à ingenuidade e em romeno significar a palavra sim, quando o romeno Tristan Tzara resolveu colocar esse nome, teve a intenção de não dizer nada. A única motivação de termos o nome dadaísmo derivado da palavra dadá é o sem sentido de tudo. Dadá não significa nada. E é por isso que temos como principal característica do dadaísmo o niilismo. O niilismo sendo um princípio filosófico pelo qual a negação de instituições, de hierarquias, de valores é o grau máximo de sabedoria. O dadaísta nega tudo, todos os valores eram negados. O dadaísta faz uma espécie de terrorismo cultural, se destrói tudo, nada tem sentido. Vamos ver agora um texto de Tristan Tzara. Nada de pintores, nada de literatos, nada de músicos, nada de escultores, nada de religiões, nada de republicanos, nada de realistas, nada de imperialistas, nada de anarquistas, nada de socialistas, nada de bolcheviques, nada de políticos, nada de proletários, nada de democratas, nada de burgueses, nada de aristocracia, nada de exércitos, nada de polícia, nada de pátrias. Enfim, basta de todas essas imbecilidades. Não mais nada. Não mais nada. Nada, nada, nada. A próxima característica é a oposição a qualquer tipo de equilíbrio. Temos no dadaísmo a improvisação na construção do poema, temos a improvisação nos poemas dadaístas, temos neologismo sem nenhum significado, demonstrando total desprezo pela participação consciente do público leitor. Ou seja, o dadaísta, além de negar tudo, nega também o seu público. Vamos ler agora Receita para fazer um poema dadaísta de Tristan Tzara. Pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha um artigo do jornal na dimensão que você quer dar ao seu poema. Recorte o artigo. Depois recorte algumas palavras do artigo e as ponha numa pequena bolsa. Sacuda-a suavemente.
Tire em seguida cada palavra uma após a outra. Copie honestamente na ordem e que saíram da bolsa. E o poema estará pronto e parecido com você. E você será um poeta de original, fascinante sensibilidade, ainda que a plebe não o compreenda. Surrealismo. O surrealismo vai começar em 1924, na França, num período entre guerras. Disse que o surrealismo é a única vanguarda que constrói arte, ou seja, não tem mais aquele intento somente de desconstrução, e sim de constituir algo. Diferentemente do dadaísmo, que vai construir obras que não dizem nada, sendo essa a sua única intenção, a obra surrealista sempre dirá algo. Não existe pintura surrealista ou poema surrealista que seja gratuito. Sempre teremos uma chave de significação a partir da construção de símbolos, símbolos inusitados, símbolos que por vezes nós não conseguimos compreender, mas que estão relacionados a algo, sempre numa questão onírica. O surrealismo sempre vai estar relacionado a algo mais transcendental, a algo que não é concreto, mas sempre se lembrando, no surrealismo a gente tem arte que significa. Os principais nomes do surrealismo são André Breton, que é o líder dos surrealistas, Salvador Dalí na pintura, e a gente vai ter Luiz Buñuel no cinema, com o seu famoso filme O Cão Andaluz, de 1917. Vamos agora às características do surrealismo. A primeira delas é a emancipação total do homem. Não se preza somente a libertação na arte, a libertação total do homem, seja de família, seja de sentimentos, seja do mundo. Ou seja, é o homem livre para a criação artística livre. Estudo dos sonhos, das formas não racionais de conhecimento. A gente vai ter muito como base dos surrealistas a interpretação dos sonhos de Freud e a busca desse mundo onírico, desse mundo do subconsciente e desse mundo do inconsciente, e a tentativa de representação na arte, a partir de símbolos. Temos também a arte como ferramenta de investigação do subconsciente. E realidade, teremos nessa característica a relação de objetos incongruentes. E qual o objetivo disso? Causar um efeito inusitado ao espectador, causar o estranhamento. Se lembrando que isso só acontece porque estamos falando de subconsciente, estamos falando do mundo dos sonhos. Agora vamos à arte figurativa e à arte abstrata. A arte abstrata teve o seu grande desenvolvimento com as vanguardas europeias, e é a partir dali que as portas para a arte abstrata serão abertas. O que acontece na arte abstrata? Nesse tipo de representação artística, não se busca demonstrar algo concreto, não se busca fazer a representação de um objeto existente em nossa realidade, como é a arte figurativa. O que nós temos na arte abstrata é a demonstração de a essência de algo, a essência de uma força, ou a essência de um movimento, a essência de alguma direção de pintura, mas nunca algo concreto, nunca algo objetivo. Nós poderíamos classificar, então, de forma mais superficial, a arte figurativa como algo mais objetivo e a arte abstrata como algo mais subjetivo, relacionado muitas vezes ao símbolo. Vocês podem observar no quadro de Joan Miró essa questão da abstração. Não temos nada de concreto pintado ali, temos apenas a construção de símbolos, a construção de alguma essência que a gente não consegue explicar nunca objetivamente, não conseguimos explicar com palavras mais claras, e sim simplesmente conseguir captar as sensações que nos são passadas devido à pintura ser abstrata. Vamos agora às dicas de estudo. A minha dica de hoje é vocês assistirem o filme Um Cão Andaluz, de Luiz Buñuel, um filme de 1917. Vocês vão gostar muito, é um filme curto e que não se deve buscar alguma significação concreta, se lembrando
que é um filme surrealista, ou seja, temos a arte abstrata. Bem, pessoal, por hoje é isso. Bom estudo para todos e até uma próxima. Tchau. Na aula de hoje estudamos as vanguardas europeias. Estudamos o contexto histórico em que estão inseridas as vanguardas, as suas características e as motivações de seu surgimento. Bons estudos! Mas a poesia inexplicável da Cia tem mesmo entoada a última série de O meu conselho de hoje é relacionar a teoria à prática, ou seja, em cada momento que se falar de cada uma das vanguardas, se demonstrar pelo menos 2 obras para conseguir se entender melhor as características. No material didático vocês terão, ou seja, em cada uma das vanguardas se encontra pelo menos 2 quadros, 2 pinturas e algum poema, se há alguma manifestação literária dessa vanguarda. Não é explicação duvidosa da Cia, mas a poesia inexplicável da Cia tem mesmo entoada a última série de Não é explicação duvidosa da Cia, mas a poesia inexplicável da Cia tem mesmo entoada a última série de Vocês, rapidíssimo, o que é vanguarda? Vanguarda é o que está no futuro, na frente, o que é contemporâneo, novo. O início de um movimento, a ideia nova, isso é uma vanguarda. Vanguarda é um estilo, vamos ver, um pouquinho antigo, mas que tem um toque de modernidade. Foi um movimento artístico, literário, teve muita coisa a ver com a literatura. Coisa avançada, uma coisa de primeiro mundo, uma coisa nova, uma coisa ousada. Eu entendo. Posição diante dessa realidade. A esses movimentos artísticos nós chamaremos vanguardas, que serão a representação da libertação total na arte, não há mais uma preocupação com a compreensão do público em relação à obra produzida. O que interessa é a interpretação exposta, independente daquilo que vão pensar ou até mesmo entender. Temos então aí as vanguardas artísticas europeias, que irão influenciar toda a arte no Ocidente no século XX. A origem do nome vanguarda. Da onde se origina, da onde vem esse nome voltando? Essa é a intenção desses movimentos, sempre estarem à frente do seu tempo. É justamente o que vai acontecer, porque eles vão acabar chocando e vão acabar rompendo todo e qualquer valor artístico e cultural do passado, justamente por essa questão de estarem sempre avançados. Contexto histórico. As vanguardas vão acontecer numa época conturbada, num momento em que logo teremos, como consequência, sérios conflitos, como a Primeira Guerra Mundial. Mas o que está acontecendo nessa época? Nós teremos a eclosão da Guerra Mundial de vanguarda. Bom, essa palavra é a união de 2 termos franceses. O primeiro deles é a palavra avant, que significa antes, anterior. E a palavra guarda no português deriva de garde, em francês, que significa guarda. Temos então uma guarda avançada na arte, ou seja, um determinado grupo representativo da arte que estará à frente, sempre avançado em relação ao restante das manifestações artísticas, numa metáfora de um batalhão, ou seja, um batalhão sempre tem uma guarda avançada, aquele que está disposto Dessa forma. Moderna? Também. O que é vanguarda, fundamentalmente às pessoas, à moda, à cultura, acho que é uma cultura. E um adjetivo para vanguarda? Moderna, muito boa. Acho que sim, acho que as pessoas devem estar sempre na vanguarda. Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estudar as vanguardas europeias. No início do século XX irão surgir movimentos artísticos que vão buscar reinterpretar a realidade, vão ter uma nova visão de mundo, uma realidade que está conturbada, uma realidade de conflitos. A partir dessas novas visões de mundo, nós teremos uma nova